Boa tarde, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos às apresentações, né, do evento, né, do simpósio, do segundo simpósio de urgência e emergência da UFPE. Me chamo Ezequiel e vou dar algumas observações, né, algumas orientações gerais, tá certo? Todo mundo está me ouvindo? Eu estou ouvindo. Tá ok. Estou ouvindo. Tá certo. As apresentações serão gravadas, tá certo? Para posterior ser divulgada, né, em algumas redes sociais. O tempo de apresentação é entre 5 e 8 minutos. 10 minutos para as considerações da professora, avaliadora. E as apresentações serão feitas, né, os slides serão divulgados pelos apresentadores. Na aba que se encontra abaixo, apresentar agora. O microfone das pessoas que não apresentando. E o chat de qualquer pergunta pode ser feita ao lado e logo acima da Qualquer dúvida, pessoal, vocês podem ir no chat que eu estou anotando as perguntas, certo? Isso. Para o final das apresentações. Meu nome é Ezequiel, sou estudante de enfermagem da UFPE CAB e vamos dar continuação às apresentações. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Micaela. Estou como monitora aqui de vocês. Estou vendo o tempo de vocês. Fiquem tranquilos. Está tudo sendo bem controlado. Eu sou estudante de enfermagem do 9º período da Universidade Federal de Campina Grande, na Paraíba. Sejam bem-vindos e boas apresentações para vocês. Boa tarde, Obrigada. Meu nome é Maria Assunção, eu sou monitora aqui do evento, estudante de enfermagem do 10º período pela Unisão Miguel, que fica aqui em Pernambuco. Bom, boa tarde a todos. Vamos dar início às apresentações dos resumos do segundo simpósio de urgência e emergência da UFPE, o segundo SIMUI. Nessa sala, vamos ter 4 apresentações e contamos com a presença da avaliadora Mariana Farias Gomes. Antes de iniciarmos, gostaríamos que a professora pudesse se apresentar. Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Mariana, como Maria Assunção falou. Eu sou professora substituta do CAV, aí do curso de enfermagem. Sou enfermeira sanitarista, tenho mestrado em saúde pública e estou atualmente fazendo doutorado também em saúde pública. Queria desejar uma boa apresentação para todos, que todos fiquem calmos, tranquilos, que a apresentação vai dar tudo certo hoje, viu? Depois, quando vocês apresentarem, a gente conversa um pouquinho. Pronto, então iniciaremos com a apresentação do resumo número 57, que é pela apresentadora Daniela Carvalho. E após a apresentação, caso deseje, a senhora Mariana Farias, ela está com a palavra para dar suas considerações, tá bom? Ok. Boa tarde, gente. Eu vou colocar aqui para apresentar, tá certo? Só um minuto. Tá aparecendo, gente, os meus slides? Vocês Eu não estou vendo, não. podem me informar, por favor? Para mim, não está aparecendo, não. E agora? Não tá aparecendo aqui. Ai, meu Deus. Só um momento. Qualquer coisa eu posso apresentar. Os slides você pede para eu ir passando, tá certo?
Certo. Nada ainda? Não, para mim não. Nada ainda. Vou apresentar, tá certo? Os slides. Certo. Obrigada, porque eu tinha testado antes, não deu certo. Pronto. Pode começar, Daniela. Tudo ok? Oi? Oi, gente, deu algum problema? Agora saiu a apresentação. Deu algum problema que eu não tô conseguindo... A minha, né? Ou a... Ai, meu Deus. Pronto, agora saiu aqui. Pronto, posso começar, gente? Pode começar, já estou vendo o tempo aqui. Boa sorte. Desculpa, gente, o atraso, certo. Boa tarde, meu nome é Daniela, eu sou estudante do curso de Medicina da Universidade Federal de Campina Grande e eu vou apresentar o trabalho Aspectos Epidemiológicos da Hemorragia Pós-Parto como causa de mortalidade materna no Nordeste do Brasil. Pode passar. A mortalidade materna, ela é definida como a morte de uma mulher durante a gestação, parto ou nos 42 dias iniciais do puerpério por causas diretas ou indiretas, frequentemente por causas preveníveis. Já a hemorragia pós-parto, ela é definida como a perda de sangue igual ou maior que 1 litro ou acompanhada de sinais de hipovolemia nas primeiras 24 horas do puerpério. Pode passar. É a principal causa de mortalidade materna no mundo e a soma das mortes por hemorragia nos países em desenvolvimento chega a 140 mil mortes ao ano. Um levantamento realizado no Brasil, com os óbitos dos anos de 1997 a 2009, trouxe o número de 1.296 óbitos, onde podemos ver uma irregularidade na distribuição desses óbitos, principalmente em relação à região Nordeste no Brasil, porque enquanto o Brasil teve um leve decréscimo da razão de mortalidade, a região Nordeste teve uma elevação que variou de 8,42 para 13,7 nos anos de 2009 a 2012. E em outras regiões do mundo, como por exemplo na África, as taxas chegam a 36,9% de mortalidade por hemorragia, enquanto nos Estados Unidos
1,2%. E isso reflete o acesso desigual aos serviços de saúde e as diferenças socioeconômicas entre as regiões do país e as outras regiões do mundo. Pode passar. O nosso trabalho, o objetivo do nosso trabalho foi descrever os aspectos epidemiológicos da hemorragia pós-parto como causa de mortalidade materna no Nordeste do Brasil e descrever as razões de mortalidade materna e mortalidade materna por hemorragia pós-parto no período estudado, que foi de 2014 a 2018. Pode passar. Trata-se de um estudo epidemiológico descritivo que os dados foram obtidos no SIM, que é o Sistema de Informação sobre Mortalidade, disponibilizados pelo DataSUS e consultados no mês de junho e julho, com consulta dos casos de óbitos nos estados do Nordeste entre 2014 e 2018. Teve como instrumento de coleta a declaração de óbito. Coletamos os óbitos gerais, os óbitos maternos e os óbitos por hemorragia pós-parto e separamos faixa etária e por cor. E para fazer os cálculos da razão de mortalidade, nós colhemos a população de cada estado do Nordeste para fazer, para chegar à razão. Pode passar. Como se trata de um banco de dados de domínio público, não foi necessária a submissão ao Comitê de Ética da nossa universidade. Armazenamos os dados num banco de dados feito pela gente no programa estatístico EpiInfo, versão 3.5.4, onde lá também realizamos a análise estatística. O risco relativo, o intervalo de confiança foi de 95%, e a categoria de referência atribuiu-se o risco padrão de 1. Também realizamos no programa Razão de Mortalidade Materna. Pode passar. Obtivemos um total de 3.014 óbitos maternos no período estudado. Desses, 175 foram por hemorragia pós-parto. O ano que teve mais óbitos foi o ano 2015, com aproximadamente 24%, e o que teve menos óbitos foi o ano de 2016, com 12%. Nos óbitos por faixa etária, obtivemos os maiores números no grupo das pacientes de 20 a 29 anos e nas de 30 a 39 anos. E o com menos óbitos foi a de 10 a 14 anos, com 0,57%, apenas um óbito. Pode passar. Já nos óbitos por cor do Nordeste no período estudado, obtivemos predominantemente os óbitos nas pacientes de cor parda, que foi 72%. E o que teve menos óbitos foi as pacientes de cor amarela, apenas um óbito. As pacientes que tiveram a cor ignorada foi porque não foi marcado no instrumento de coleta, na declaração de óbito. Pode passar. O estado que teve mais óbitos maternos, teve tanto mais óbitos maternos quanto óbitos maternos por hemorragia pós-parto foi a Bahia, seguido dos estados de Pernambuco, Maranhão e Ceará, e o que teve menos óbitos maternos foi Sergipe, e o com menos óbitos maternos por hemorragia pós-parto foi Alagoas. Pode passar. A razão de mortalidade materna foi maior no ano de 2014, com 77,13 óbitos por 100 mil nascidos vivos, e com menos óbitos foi no ano de 2017, com 70,40 óbitos. Pode passar. Já a razão de mortalidade materna por hemorragia pós-parto foi maior no ano de 2015, com 5,31 óbitos por 100 mil nascidos vivos, e menor no ano 2016, com 2,76 óbitos por 100 mil nascidos vivos. Pode passar. Bem, apesar de estar em decrescimento no mundo, os óbitos maternos ainda se mantêm em números elevados aqui no Brasil. No ano de 2018, obtivemos uma razão de 59,1 óbitos por 100 mil nascidos vivos, enquanto podemos ver que no Nordeste variava de 70 a 77, de 2014 a 2018. Esses números ainda estão bem acima do patamar estabelecido pela Organização das Nações Unidas, nos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que propunha que até 2015 os países apresentassem até 35 óbitos por 100 mil nascidos vivos, e até 2030 uma redução de 5 óbitos, chegando a 30 óbitos por 100 mil nascidos vivos.
Já na literatura, a literatura traz para a gente que a hemorragia pós-parto, pós-parto é a principal causa de mortalidade no mundo. Já no Brasil, a principal causa de mortalidade materna é a hipertensão, a hemorragia ficando em segundo lugar. Pode passar. Bem, também esbarramos com o problema da subnotificação, com a maior concentração dos casos em 4 estados brasileiros. Tadeusz e Mene traziam 3 erros que ele considerava os responsáveis por essa elevação dos números de hemorragia pós-parto, que seria a dificuldade em diagnosticar, o acesso ao atendimento dos pacientes e o atendimento de qualidade. Pode passar. Em relação à cor, podemos ver que há um forte fator social nisso, racial, porque, por exemplo, em Alagoas, 100% dos óbitos das pacientes foram de pardas, enquanto apenas 60%... Encontrei estes resultados. Ai, desculpa. Enquanto apenas 60% das pacientes eram desse grupo. Já em Piauí, 22,22% dos óbitos foram de pacientes negras, enquanto elas constituíam apenas 9,3% da população do estado. Em relação à faixa etária, a literatura nos traz que os óbitos eram mais frequentes em pacientes de 15 a 19 anos e nas de 40 a 49 anos. Entretanto, nosso trabalho trouxe que os óbitos foram mais frequentes nas pacientes de 20 a 39 anos. Pode passar. Concluindo, a mortalidade materna é uma causa prevenível e tratável, e isso constitui um forte indicador de desigualdade social no nosso país, que nos mostra a dificuldade de acesso da paciente, escassez de recursos destinados a esse grupo social. Portanto, são necessárias políticas públicas efetivas para a redução tanto da mortalidade materna quanto por hemorragia pós-parto na nossa região. Pode passar. Aí são só as referências. E muito obrigada, gente. Desculpa qualquer coisa. Foi bem no limite do tempo. Agora eu deixo a palavra para a professora Mariana, certo? Parabéns pela apresentação. Obrigada. Olá, Daniela. Primeiro, parabenizar pela apresentação, que foi ótima, principalmente em relação à quantidade de informações e de dados que você trouxe na apresentação, porque quando a gente recebe o resumo, a gente sabe que tem uma limitação em relação ao quantitativo que você pode expor ali. Na apresentação é que a gente consegue trazer mais informações e explicar melhor. O tema é muito relevante, essa questão de discutir isso, da mortalidade materna por hemorragia pós-parto, que são causas preveníveis, tem diversas falhas, como você trouxe aí, de questão desde o diagnóstico até um atendimento com qualidade. Eu acho que é uma discussão muito pertinente para se ter aqui no Brasil, por conta dos altos índices que ainda a gente apresenta, e principalmente no Nordeste, né, como você falou, que vários estados, eles ainda apresentam um quantitativo muito elevado ainda, que a gente pensa que, poxa, mas o que é que falhou, né? A gente se questiona o que é que falhou para ter tantos estudos e tantos dados trazendo esses números ainda exorbitantes. Então, eu acho que nosso papel enquanto enfermeiros, né, enfermeiros e enfermeiras, é se atentar a isso, para que quando a gente esteja no serviço, a gente não venha nenhuma mulher tenha uma complicação por conta disso e que isso não venha acontecer, né? Então, é importante a gente, enquanto enfermeiro, estar olhando para isso, e enquanto estudantes e acadêmicos, a gente divulgar esses dados, sabe? Eu acho que é importante, se a gente está no serviço, ou se a gente está fazendo algum estudo em algum laboratório de pesquisa, a gente está divulgando isso para poder dar mais visibilidade. Porque eu acho que é através da visibilidade disso, das discussões, até no âmbito político, é que a gente vai conseguir construir essas políticas públicas para essas mulheres, né? Então, em relação ao tema, tudo que foi discutido foi ótimo. Eu fiz algumas anotações aqui em relação à apresentação ao resumo. Eu fiquei me questionando por que os dados foram de 2014 a 2018. Não sei se foi algum estudo que já tinha, ou de vocês selecionarem esse período específico. Eu posso falar? Pode.
Sim, nós selecionamos esse período porque ele estava disponível no DataSUS apenas até o ano 2018. Ah, certo. Mais recente, nós não conseguimos. Entendi. E a partir de 2014, já tinham estudos anteriormente até o período 2012, como eu apresentei na introdução. Entendi. Em relação ao resumo, eu vou fazer algumas sugestões para os seus próximos trabalhos, na verdade, porque a gente sabe que é meio complicado fazer resumo por conta da limitação. Mas, em relação aos seus resultados apresentados no resumo, eu senti falta de você trazer a questão das mortalidades por idade e por cor, que era uma coisa que você diz na metodologia que vai trazer. Aí, quando você trouxe nos resultados, vieram só as questões da razão de mortalidade, destacou o estado que tinha mais, que foi a Bahia. Só que aí, a gente, quando está valendo o resumo, e a gente sabe que foi olhado também por idade e por raça, a gente fica, eita, cadê essa informação? Eu sei que você deve ter quebrado a cabeça para fazer o resumo, para tentar colocar isso, mas é bom, nos próximos, a gente prestar atenção nesse quesito, porque se a gente é objetiva no estudo, trazer essa informação, a gente tem que trazer, nem que seja minimamente, nem que fosse assim, trazer só o estado que teve maior número de óbitos por determinada raça ou cor, enfim. Só para dizer que aquela informação está ali, mas que na apresentação que você trouxe tem todas as informações possíveis aí. Então, é só uma dica mesmo. E achei ótimo você também trazer na discussão aí da apresentação essa questão dessa discussão racial e de desigualdade também, né? Porque isso está relacionado, de fato, a uma desigualdade social, uma desigualdade de acesso a serviço de saúde e uma questão muito forte também racial, porque tem muitas mulheres, tem vários estudos que falam que mulheres negras, elas têm um atendimento de menor qualidade também, né? Assim, como se não desse importância a uma queixa de uma mulher, uma parturiente negra ou parda, né? Então, eu achei muito importante você ter trazido isso. Mas é isso, gostei muito da apresentação, dei só essas dicas e orientações para poder você, nos seus próximos resumos, trazer mais informações também. Tá bom, Mariana, muito obrigada. Viu? Parabéns, Daniela. Obrigada, professora Mariana, pelas considerações. Vamos agora para a segunda apresentação do resumo número 138, que é de Eduarda Miranda. Boa tarde. Vocês estão me ouvindo bem? Era só eu botar aqui. Um minuto. Certo. Espera só um minuto. Vocês estão vendo a tela? A tela já está apresentando. Ok. Então, eu vou começar. Posso começar, né? Pode começar. Boa tarde. Meu nome é Eduarda Miranda. Eu sou acadêmica da UPE, de enfermagem. E eu vou falar sobre a assistência da enfermagem à parturiente acometida por hemorragia puerperal. Bom, para começar, é importante que a gente fale sobre o que é o puerpério. O puerpério é um período demarcado de 6 a 8 semanas após o parto. Nesse período, ocorrem alterações no corpo da mulher devido às manifestações internas e externas e à recuperação da genitália após a expulsão da placenta. Gestantes de alto risco, elas são a maior causa de morte por hemorragia pós-parto. Nesse acometimento, se tem condições hematológicas alteradas da parturiente e é evidenciado pela perda excessiva de sangue em partos vaginais acima de 500 ml e em parto cesáreo de 1.000 ml. Os fatores associados à hemorragia puerperal estão associados à indução ou condução do trabalho de parto, terceiro período do parto prolongado, pré-eclâmpsia, nulipariedade, impedimento da descida fetal,
laceração perineal de 3º ou 4º grau, retenção da placenta, laceração vaginal que necessite de sutura, gestão múltipla e episiotomia. Nesse caso, eu queria ressaltar a nulipariedade, que seria quando a mulher ela nunca teve de dar à luz, gestões múltiplas, que são mais de um feto, e a episiotomia, que é uma incisão efetuada na região do períneo, entre a vagina e o ânus. Sobre os objetivos, enfatizar a importância da assistência da enfermagem à parturiente acometida por hemorragia puerperal. Nos métodos, a gente utilizou uma revisão integrativa da literatura, realizada em julho de 2020, pelo Cielo, Lilacs, Medline e Scopes. Os descritores utilizados na pesquisa foram hemorragia no pós-parto, emergência obstetra e cuidados da enfermagem. Desses, a gente encontrou 337 artigos e 6 foram selecionados para a amostra. Todos os artigos que foram utilizados, eles estavam de 2017 a 2020. Sobre os resultados. São 3 fases do puerpério: o puerpério imediato, o puerpério mediato e o tardio. O imediato, ele ocorre da dequitação da placenta até 2 horas após o parto. O mediato ocorre 2 horas até o 10º dia de pós-parto, e o tardio, ele se encontra no 11º dia até o 45º dia de pós-parto. Sobre a descrição. Na hora de descrever o puerpério imediato, é necessário organizar os procedimentos, o enfermeiro ele precisa estar apto a organizar esses procedimentos. É sempre necessário avaliar os sinais vitais da paciente e identificar qualquer alteração no quadro clínico da mulher. Os profissionais da enfermagem, eles são responsáveis por executar o tratamento e monitorar a parturiente, observar os sinais e sintomas de choque, porque pode vir a ser ocasionado o choque devido à perda excessiva de sangue, promover o tratamento o mais rapidamente possível, isso é crucial, promover o conforto à paciente e prevenir as possíveis complicações. É necessário também a gente ter como base o fato de que a mulher, ela acabou de vir a mãe e ela está passando por um momento muito difícil e com bastante hormônios ali, ela precisa de uma atenção, de integralidade, ela precisa de empatia de todos da equipe. Então, conclusão, é necessário que a gente tenha conhecimento científico e técnico. O enfermeiro ele deve estar apto a realizar a reposição volêmica e expansão sanguínea, avaliar sempre as condições do canal de parto, realizando suturas se necessário. A equipe de enfermagem ela precisa agir com harmonia e resolutividade. Em todos os artigos que a gente leu sobre essa temática, a gente via que a harmonia e a resolutividade, a equipe em si, junto, unificada, era crucial na hora de desenvolver o tratamento e de melhorar as condições da mulher. As palavras-chave que utilizamos: cuidados da enfermagem, hemorragia puerperal, parturiente e puerpério. Aí as referências que a gente usou, e é isso. Muito obrigada. E passo a palavra para Mariana. Parabéns, Eduarda, pela apresentação. Eu estou até lhe reconhecendo. Eu fui tua professora, não foi? Sim, foi sim, minha professora. Eu estava te reconhecendo aí, vendo. Eu disse, eu acho que é. Quando tu falou que era da UPE, eu disse, ela mesma. Enfim, parabéns pela apresentação. Obrigada. Esse tema está bem relacionado ao tema anterior, né? Que é essa questão da assistência de enfermagem, a parturiente, essa hemorragia. Então, assim, eu acho que muita coisa também que eu falei anteriormente cabe a você e, assim, a pertinência da discussão desse tema. Você já, enquanto Daniela trouxe mais as partes epidemiológicas, aí você veio trazendo também a questão do que é que o enfermeiro deve fazer
assim, como é que ele deve estar apto, porque eu acho que também se complementam esses trabalhos, porque um traz muitos dados, eu sei que também, por exemplo, numa construção de um trabalho para ser publicado, no caso de Daniela, ela poderia também na discussão trazer esse tipo de informações, mas é um tipo de estudo que traz muitos dados, né, que vai fazer comparação entre estados, entre essas razões de mortalidade, e o seu traz essa discussão sobre a importância da atuação do enfermeiro e de como deve ser isso. Além da parte técnica que o enfermeiro deve saber, você trouxe questões também de outras questões, que foi a questão da harmonia e interação, por exemplo, de um trabalho em equipe multiprofissional, que querendo ou não vão ter outros profissionais ali, que é importante. E sobre a questão também, que eu achei muito bom você ter falado, do acolhimento à mulher nesse momento. Porque é um período da mulher de muita fragilidade, de muitas incertezas, independente da gravidez ser desejada ou não, e que também essa assistência com qualidade, ela vai prevenir um pouco também a questão disso ser um trauma na mulher, porque um trabalho de parto é um trabalho difícil, você tem uma hemorragia, você já vai ficar assustada, e isso pode estar associado, por exemplo, a uma maior causa de depressão pós-parto, que também é uma coisa que tem acometido a várias mulheres, principalmente com essa questão da hemorragia. Então, essa questão desse acolhimento, dessa harmonia e desse cuidado com a mulher, eu acho que é muito importante, que é uma coisa que nós enfermeiros também temos que estar atentos a isso, assim, eu acho que quem escolhe essa profissão escolhe também por amor e por dedicação à causa mesmo, eu acho que independente do lugar que a gente atuar enquanto enfermeiro, a gente tem que acolher bem nossos pacientes, independente da idade, independente de um diagnóstico. E eu acho que essa questão no parto mesmo, como esses dois trabalhos trouxeram, é importante a gente sempre relembrar e frisar isso mesmo. É isso, parabéns pela apresentação, pelo trabalho, por tudo. Obrigada. Parabéns, Eduarda. Vamos agora para a terceira apresentação, que é o resumo número 184, de Thaís Carte. Dá para escutar? Sim. Deixa eu colocar aqui para apresentar. Thaís, é você que vai. Sim, sou eu. Só um momento. Tá dando para aparecer? Ainda não. Para mim também não está aparecendo, não. Tava aparecendo. E agora? Tá aparecendo? Para mim não está, não. Ainda não. Tá dando para escutar? Sim. Só não tá aparecendo o meu rosto. Não, está aparecendo seu rosto, não está aparecendo a apresentação. Ah, Tu sim. tava... Não. É porque eu tô indo aqui na opção e não tá indo. Se você quiser, eu posso apresentar. Eu posso colocar aqui apresentar a tela. Sim. Pronto, eu cliquei em apresentar a tela. Só que na hora não vai. Não tá indo. Tu colocou em compartilhar, clicou em cima da tela e compartilhar. Peraí, tenho que clicar em compartilhar, é? Isso. Sim, aí eu botei compartilhar. Já apertei compartilhar. Foi ainda não.
Não foi? Não. Vou apresentar, tá certo? Pode ser. Já está apresentando, gente. Apresentando? Já está apresentando? Não está aparecendo aqui para mim. Professora Mariana, está apresentando. Tá aparecendo. É, eu estava até vendo. É porque ela tá bem pequenininho, ela não tá como se fosse com a apresentação expandida, não. Na minha tela está aparecendo ela expandida. Tá, mas ela tá pequenininha, como se fosse assim, ela não tá ocupando a tela toda. Na verdade, o que tá ocupando é a de Thaís. Não sei se Mas eu Thaís não tem que tirar o consegui compartilhamento compartilhar. dela. É, mas ele tá. Eu não sei. Essas tecnologias, minha gente, fiquem tranquilos em relação a isso, porque é um babado De novo. essas coisas. A gente quebra a cabeça mesmo. Vou tentar de novo. Certo. Quem vai tentar é Ezequiel colocar, né? Ele conseguiu? Não, Thaís, está aparecendo o teu, mas não está aparecendo a apresentação, não, o slide. Porque eu tô indo na opção e não tá indo. Deixa o Ezequiel tentar o dele. Certo. Agora foi? Ficou tudo mudo. O teu não está aparecendo, Ezequiel. Se eu sair e entrar de novo, pode sair e entrar de novo? Eu acho melhor tu ficar, calma. Deixa o Ezequiel tentar compartilhar. Que eu não sei se vai ter algum problema depois, porque tá gravando, né? É. Vou tentar apresentar, tá Certo. certo? Pronto, agora. Apareceu? Sim. Posso começar? Boa tarde, eu me chamo Thaís. Começar. Eu sou aluna da Unibra, no 10º período. No caso, já era para ter me formado.
E eu vou falar. Tá todo mundo escutando? Sim. E eu vou falar da assistência de enfermagem mediante ao paciente com esquizofrenia. O que seria a esquizofrenia? A esquizofrenia, ele é um transtorno psicótico caracterizado por um grupo de reações, que podem ser as alucinações, que o paciente ele começa a ouvir vozes, os delírios e confusões mentais. Esse transtorno, ele não é causado por uma única causa, certo? Pode ser diversos fatores que podem ocasionar a que o paciente fique com esquizofrenia. Entre eles estão os fatores genéticos e os fatores ambientais. Então, o enfermeiro, ele vai orientar, certo? A família do paciente a lidar com aquela situação. Por quê? O preconceito, ele se torna muito grande quando o paciente, ele é desse jeito. Umas pessoas chamam de louco, coisa desse tipo. Então, é de extrema importância que a família, ela esteja ao lado do paciente com responsabilidade nesse momento. O meu objetivo é descrever a assistência de enfermagem ao paciente esquizofrênico. Eu pesquisei, os nossos métodos, ele foi uma revisão integrativa de literatura, realizado pela Biblioteca Virtual e a Biblioteca Eletrônica, pela Cielo, Medellín, Lilacs e Scopus. Foi em julho de 2020, onde foram pesquisados 17 artigos, no qual foram utilizados 5, num critério de inclusão e exclusão, no período de 2015 até 2019. Os resultados esperados desse trabalho é que o enfermeiro ele vai visar certos efeitos colaterais dessa medicação. Todo o tratamento desse paciente esquizofrênico, ele é feito pelo SUS, que pode ser tanto psicoterapia, terapia ocupacional. Então, esse tratamento ele é gratuito. O paciente ele vai utilizar as medicações como haloperidol, clozapina, tudo isso. Então, é muito importante que o enfermeiro ele crie um plano de implementação para esse paciente e mantenha um relacionamento com ele. Porque como ele começa a ouvir vozes, tem aquela confusão mental, então é muito importante que toda a equipe trabalhe com esse paciente. Com isso, concluímos que a enfermagem ela vai prestar uma assistência a esse paciente esquizofrênico, visando uma melhor qualidade de vida, certo? E uma promoção de saúde, junto com toda a família e a equipe multiprofissional, que esse paciente ele vai precisar fazer psicoterapia, terapia ocupacional, tudo isso. Então, é muito importante que a enfermagem saiba trabalhar com o paciente nessa situação, para que possa ajudar ele a se reintegrar à sociedade. Aí tá as referências do meu trabalho e obrigada. Posso falar, Micaela? Pode Pronto. falar. Parabéns, Thaís, pela apresentação e pela produção do trabalho. Também é outro tema bem pertinente, né? A questão, todos os temas são, né? Eu vou falar isso todas as vezes. Mas em relação também aos pacientes acometidos com algum transtorno mental, a esquizofrenia, ela tem uma grande discussão em torno dela e um grande tabu, na verdade, também, por conta dos delírios e das alucinações. Eu acho que é um desafio quebrar esses tabus, na verdade, em relação ao convívio, seja a gente enquanto profissional de saúde com esse paciente, seja um convívio social mesmo. É uma grande discussão enquanto políticas de saúde da questão de humanização do tratamento a esses pacientes, de desinstitucionalização deles, porque a gente sabe que historicamente a prática comum era o abandono familiar, pacientes com transtornos psicóticos e de uma institucionalização deles que era a perder de vista, né? Não se preocupava com a questão
interação e do convívio social, que eu acho que é uma coisa que isso deve acontecer. E eu acho que o SUS, ele tem, enquanto política de saúde, enquanto política pública, tem tentado quebrar isso. E hoje em dia já se há todo um movimento de fechamento de hospitais psiquiátricos e abertura de residências terapêuticas para, inclusive, os locais que eles possam ficar por um tempo, seja no seu período agudo ou na parte mais crônica da doença, mas que simulem como se fosse um lar, né? E é muito importante para o enfermeiro saber disso e discutir isso, e uma produção do trabalho assim, ele também dá visibilidade a essa temática. Em relação ao seu estudo, que foi de revisão de literatura, é só você se atentar e quando for escrever na parte escrita do resumo ou de um artigo, quando a gente faz uma revisão de literatura, você disse as bases de dados que você utilizou, mas faltou dizer quais foram os descritores que foram utilizados. Porque a gente sempre coloca na busca, né? Eu coloquei, por exemplo, esquizofrenia, assistência de enfermagem e outra palavra. Falar ele? Pode? Pronto. Ele foi a assistência de enfermagem mediante ao paciente esquizofrênico. Como se você botou a frase toda, né? Isso. Aí foi o descritor. Pronto. Porque sempre no trabalho isso é exposto. Eu achei só interessante, curioso, na verdade, porque foram tão poucos artigos que pegou 5 anos, né? Isso. E só tiveram 17 artigos. Eu também fiquei de lhe perguntar por que 2020 não entrou na sua busca, já que você fez esse ano. Teve algum motivo ou não? Assim, para elaborar melhor o trabalho, aí foi melhor nesse prazo, porque tinha muita pesquisa antiga sobre essa doença. Aí não tem como colocar uma pesquisa mais antiga no trabalho tendo dados novos. Aí de 2015 a 2019 eram os que estavam mais completos. Entendi. 2020 não teve, então, né? Não. Então você coloca depois que a sua pesquisa foi de 2015 a 2020. Mas assim, 2020 não teve um artigo, mas ele estava no seu período de busca, sabe? Eu pesquisei em julho de 2020. Pronto. Então é isso. É porque lá estava 2019, mas eu pensava que é porque não tinha escolhido 2020. Entendi. Pronto, é isso. Parabéns pela apresentação Nada. e obrigada por me esclarecer as dúvidas. Tá certo. Parabéns, Thaís. Vamos agora para a quarta e última apresentação do resumo número 142, que é de Ana Flávia. Ana, você vai tentar apresentar? Ana Flávia. Ana, você tá na sala, Ana? Será que ela está tendo dificuldade de. Olha aí, o meu microfone. Tem uma setinha aí que tem de você liberar seu microfone, porque ele está fechado pra gente. Tu tem que liberar o teu microfone e o vídeo. Eu também não estou conseguindo liberar o microfone dela, que eu tenho essa possibilidade, mas eu não estou conseguindo, não.
Será que seria o caso, então, dela sair e entrar de novo para ver se tu consegue habilitar, Ezequiel? Pode ser. Então faz isso, Ana. Tu sai e entra de novo, porque aí Ezequiel tenta colocar para você. Apareceu teu vídeo agora, Ana. Só tá faltando tu liberar o microfone. Teu microfone tá com um xizinho, tá vermelhinho. Boa tarde. Boa tarde, Ana. Mas agora tu fechou de novo o Oi. microfone. Pronto. Aqui não tá. Tá escutando? Sim. Estamos escutando você. Pode falar. Pronto. Quer que Ezequiel bote sua Pronto. apresentação? O slide da qual. Isso, Ezequiel pode apresentar. Pronto. Ele vai colocar, então. Pronto, pode começar a apresentar a Ana e quando for precisar passar, tu avisa a Ezequiel. Você está conseguindo ver a apresentação? Não, tô não. Não tô conseguindo ver a apresentação. Você pode clicar Ele em está no cima primeiro do perfil. slide. Você pode clicar no nome Ezequiel, vai estar lá. Veja aí, porque tem 2 Ezequiel. Aí você clica em um, se não for, você clica no outro. Ah, enxerguei agora. Pronto. Pronto. Obrigada, certo, Ezequiel. Tudo certo para apresentar? Tudo. Bom, pronto, pode começar, viu? Tudo certo. Boa apresentação. Pronto, vou lá. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Ana Flávia. Eu, na verdade, estou prestes a terminar minha graduação em curso em bacharelado em enfermagem no Centro Universitário São Miguel. O tema que irei abordar é a assistência da enfermagem na urgência e emergência em vítimas de violência doméstica, uma revisão integrativa. Pode passar. Eu vou retratar um pouco sobre o conceito da violência. A violência ela é definida como um ato agressivo, na qual o agressor ele acomete a violência contra a vítima.
e pode resultar em danos físicos ou psíquicos. A gente tem um conhecimento sobre vários tipos de violência, seja ela verbal, física ou psicológica. Verbal, em caso do ato do agressor, em falar palavras pejorativas contra a vítima. Em caso do psicológico, em oprimir a vítima com relação a culpá-la da situação da violência. E o caso dos danos físicos, que é quando o agressor, ele obtém de uma maneira a força física da qual a vítima, ela não quer fazer aquele ato e ele obriga a vítima a fazer, no caso, o abuso sexual. Uma indicação que eu tenho de um filme é O Homem Invisível, que fala muito sobre essa violência psicológica. Com relação às mulheres elas se tornam o principal alvo e o protagonista. Por que as mulheres se tornam o principal alvo? Porque as mulheres, elas são demonstradas dentro de uma sociedade patriarcal como vítimas de se tornarem frágeis, inseguras, e também por demonstrarem a fragilidade dela dentro de uma sociedade da qual a gente sabe muito bem que há uma desigualdade entre gênero. Para isso, os serviços e as unidades de prontos de socorros e a equipe de saúde têm dificuldade em prestar essa assistência a mulheres que são vítimas de violência. Eu trago uma citação pela OMS que trata: a violência contra as mulheres é um problema de todos e todas. E nós, como profissionais de saúde, temos um importante papel na atenção, cuidado, papel na atenção e na prevenção e enfrentamento desse tipo de violência que atinge vidas de milhares de mulheres e meninas todos os dias. Isso mostra que a equipe profissional de saúde deve ter a prestação de atenção ao cuidado, prevenção e recuperação e tratamento em mulheres que são vítimas de violência. Pode passar. O objetivo da qual encontrei foi analisar o atendimento da enfermagem em mulheres vítimas de violência sexual na atenção urgência e emergência. Pode passar. Com relação ao método, o tipo do método de pesquisa da qual eu realizei foi uma revisão integrativa de literatura, que foi de acordo com as bases de dados Lilacs, Medline, Scopus e Cielos, encontrado em 49 artigos. Desses 49 artigos, eu obtive 4 artigos relacionados ao objetivo, que foi analisar a equipe multiprofissional, no caso, o papel do enfermeiro, em pacientes que são vítimas de violência, seja da maneira sexual, psicológica e física, na atenção, urgência e emergência. A inclusão foi um texto completo, disponível de artigo original entre os anos 2010 e 2017, nos idiomas português e inglês, de acordo com a temática, excluindo os resumos publicados em anais e congressos, pesquisas in vitro e outras doenças relacionadas ao eixo temático. Os descritores, da qual eu não coloquei, foram a assistência, a enfermagem e o papel da mulher na sociedade. Pode passar. Os resultados e a discussão obtido na pesquisa, da qual eu encontrei pelo citador, que foi José e os autores do ano de 2010, mostrou que o Hospital da Mulher, Unicamp, entre outubro de 1999 e fevereiro de 2002, mostra que há um aumento das mulheres em atendimento à assistência em relação à violência. Na primeira consulta, 80% dessas mulheres procuraram assistência. Na segunda consulta, diminuiu para 50%. Na terceira consulta, diminuiu para 29%. A gente vê uma comparação e a diferenciação maior dentro da primeira consulta para a terceira consulta. Na primeira consulta, a gente vê que há esse aumento em diferença, e que muitas mulheres mostram que há um fator relacionado para isso, para elas deixarem esse acompanhamento, que é, no caso, fatores intrínseco e extrínseco, que é relacionado à falta da equipe de saúde em acompanhar, em saber prestar atenção aos cuidados de mulheres vítimas de violência, e também com relação ao medo e à vergonha
de ocasionar outra situação em caso de violência. E, atualmente, esse aumento sempre acontece na primeira consulta, em 85%. Em restantes da segunda, terceira e consulta, há um decaimento. E a gente percebe pela imagem da Fiocruz que as mulheres são vítimas de feminicídio, 1.206 delas são vítimas de feminicídio, e na sua maior parte na faixa etária de 30 a 39 anos, sendo que muitas delas relatam que é por companheiro ou ex-companheiro, 88,8%. 61% é de população negra, que também acomete a violência contra a mulher. Sabemos que a violência contra a mulher pode ser etníaca, racial e também relacionada a gênero. 70,7% está relacionado à parte máxima do ensino fundamental. Isso mostra a dimensão social, seja dos valores, das crenças, e com relação à parte dos estudos, em relação à mulher. E a maioria dos casos são dos tipos de violência física. 263.607 tem lesão corporal dolorosa, e cada registro de violência é a 2 minutos. Isso mostra que as políticas públicas de saúde, atualmente, que no caso, uma delas principais foi feita pelo Ministério da Saúde em 2015, pela norma técnica, que mostra a atenção da humanização em vítimas de violência sexual. E ela fala sobre esse retrato em questão de como realizar um encaminhamento, protocolos emergencial, como o profissional de saúde deve estabelecer a assistência a mulheres vítimas, seja de uma atenção básica, a média e a alta complexidade. Então, ele fala toda essa introdução e com relação ao preparo disso, principalmente tanto do enfermeiro quanto da equipe multiprofissional que auxilia junto com o enfermeiro. Pode passar. Na conclusão, tive como conclusão que é preciso se ter uma capacitação, qualificação, cuidado no caso clínico, acolhimento e escuta qualificada. Capacitação, no caso profissional, ele deve se capacitar, saber quais são os tipos que as vítimas de violência ocorrem contra a mulher, quais são os casos, seja verbal, fisiológica, psicológica, o cuidado do caso clínico, em poder ter uma assistência qualificada, de uma escuta que possa entender aquela mulher no momento em que ela está fragilizada diante da situação. Sabemos que a mulher, ela pode conviver com aquele companheiro financeiramente e às vezes não tem o suporte familiar, e é preciso que nós da área de saúde tenhamos esse suporte e possa auxiliar a mulher em como guiá-la e acompanhá-la para outros determinados serviços. Pode passar. A referência da qual utilizei foram desses 4 artigos, da qual foram referenciados de acordo com o resumo e com relação ao material didático. Pode passar. Quarentena sim, violência não. Nós temos atendimentos, que é no caso Central de Atendimento à Mulher, Ligue 180, Polícia Militar, Ligue 190 e a Defensoria Pública 129. Por que quarentena sim, violência não? Porque a quarentena, na verdade, a gente está numa pandemia atípica, como Covid-19, e a gente sabe que está tendo um índice muito alto com relação à violência doméstica. E há uma diminuição também, tanto dos serviços de saúde, quanto do atendimento, em prestar esse cuidado. E precisamos ter um olhar dimensionado, holístico, com relação à mulher. Então, para isso, a gente deve entender que precisa-se ter um isolamento social, mas sempre de olho com relação à violência contra a mulher. Aquela simples frase que a gente sempre diz: mulher e marido não se mete colher, mas a gente tem que meter a colher com relação ao marido e à mulher. Quando há uma briga, todos nós temos que, sim, realmente defender e ir contra essa violência contra a mulher. Pode passar. Obrigada. Professora Mariana, pode falar suas considerações. Parabéns, Ana. Pronto. Parabéns, Ana Flávia, pela apresentação. Obrigada. Vou voltar a dizer que isso é um tema muito pertinente, da gente estar discutindo, claro, essa questão da violência contra a mulher, de toda essa discussão que aqui no Brasil ainda é muito forte sobre o machismo e que
incide maior essa questão da violência física, da violência sexual. Isso é um processo ainda que está em desconstrução, né? A passos lentos, eu acho que do que é o que a gente esperava, mas que se a gente for pensar da década passada, melhorou muito as discussões, o engajamento de mulheres e desse assunto ser mais visível. Hoje a gente vê muito isso na mídia, nas novelas, nos filmes, no dia a dia, né? Você consegue discutir mais isso. Então, é um assunto importantíssimo para a gente discutir. No título do teu trabalho, ele destaca a questão da violência doméstica, mas depois no objetivo fala sobre a violência sexual. Aí, assim, só para você no próximo trabalho se atentar não fosse definir um termo só para utilizar, porque em relação à violência doméstica também tem outros tipos de violência, que inclusive com outras pessoas, né, que poderia ter de violência contra o idoso, contra a criança, enfim. E você quis focar especificamente na violência sexual. Eu acho que poderia no título dizer que eram mulheres vítimas de violência sexual, sabe? Para ficar mais focado aquilo que você, inclusive, trouxe de resultados, de apresentação, tudo. Em relação a também seus resultados e discussão, em resumo, geralmente a gente tem um espaço muito pequeno, né? Então, geralmente a gente coloca até resultados e discussão junto, você colocou separado, não tem problema, mas para os seus próximos trabalhos, eu acho que é melhor deixar os dois juntos para poder a gente trazer as principais informações, sabe? E lembrar sempre do foco que a gente está. Você trouxe várias informações também sobre dados, né, trazendo a questão do quantitativo de mulheres, daquelas que procuraram serviço ou não, mas tem que lembrar sempre de focar na questão do que você se propôs, que era da assistência de enfermagem, que você também trouxe várias questões que são importantes, principalmente da questão do profissional estar preparado para acolher essa mulher também nesse momento, né, porque às vezes a mulher, ela até ela procura um serviço de urgência e emergência por conta dessa violência sexual que foi acometida, mas ela pode não dizer sobre, né, só que aí a gente, como profissional de saúde, tem que ter esse olhar aguçado para ver os sinais, para ver as questões, ou até as justificativas que a mulher dá, né. Uma coisa que se falava muito, né, tipo, mulheres vítimas de violência, era tipo, eu caí, bati meu rosto, isso aqui eu machuquei assim, enfim, de várias questões. E da violência sexual, às vezes a mulher vai para lá porque está com dor, mas não diz que porque ela foi violentada sexualmente ou foi estuprada, né? Então, às vezes, dependendo de como foi esse atendimento de urgência, a gente, enquanto profissional, não vai ver as partes íntimas dela, a não ser que ela relate que foi lá para poder fazer uma observação local, mas assim, para a gente sempre ter esse olhar atento para observar os pequenos fatores, né, de que está implicado ali no relato daquela mulher. Exato. Uma coisa que também me chamou a atenção no teu trabalho foi que tu colocou que os trabalhos foram de 2010 a 2017, a tua busca. Não teve tu fez, mas tu pesquisou 2018, 19 e 20 também? Não, 2018, 19 e 20 não mas tem, tu não. colocou só Só tem de 2010 certo. a 2017. Mas aí é até a mesma coisa que eu tinha falado. Foi. É porque só tem... É o quê? Não, pode continuar, porque tá caindo. Não terminou sua frase, não. É porque a gente, mesmo que a gente não ache artigos mais recentes, mas tem que salientar, quando vocês botarem no método, que a pesquisa, vocês pesquisaram, por exemplo, 2000 e tanto até 2020, mas achou 4 artigos, 5 artigos, 10 artigos de tais anos, mas isso não quer dizer que sua pesquisa só foi até 2017, entendeu? Só para poder vocês deixarem isso claro no trabalho lá, porque realmente a gente pode pesquisar vários anos e não ter artigos em alguns anos, principalmente os mais recentes, mas vocês pesquisaram para encontrar de todos esses anos. É isso, acho que foi essas observações. Sim, é porque, na verdade, foi entre... Oi? Pronto, não, era isso. É porque, na verdade, o caso que eu fiz a pesquisa... não, só para falar, no caso que você tenha me questionado, aqui o caso foi de 2010 a 2017. É porque as pesquisas mais recentes, como você havia falado,
não demonstrou muito não, com relação a isso não, de 2019 e 2020, e foi muito relacionado ao papel do enfermeiro, a vítimas de mulheres com violência. Entendi. Pronto. Acho que é isso, assim, as observações que eu tinha para fazer no seu trabalho na apresentação também. Viu? Pessoal que apresentou, tem alguma dúvida, alguma consideração sobre a apresentação de outra pessoa? Então, também não vi se no chat teve alguma pergunta, alguma coisa. Teve, Teve Micaela? não, fiquei ligada, Certo. teve não. Ótimo. Teve muitos parabéns. Alguma consideração geral, professora? Eu queria parabenizar todo mundo pela apresentação, agradecer aos monitores também, porque eu acho que a gente está num período diferente, né, assim, de pandemia, de isolamento, e da gente estar fazendo novas formas de ensinar, e agora também de divulgação científica, de apresentação de trabalhos e tudo. Eu sei que muita gente tem dificuldade com isso e acaba que você está em casa fazendo isso, mas você fica mais nervoso porque você tem que lidar com essas tecnologias. Mas é isso, né? A gente está todo mundo tendo que se adaptar, professores, alunos, Se sociedade, tudo. reinventar. Reinventar. Exatamente. Mas agradecer mesmo a vocês, monitores, que estavam aí comigo, ajudando em tudo. E aos alunos, parabenizar mesmo, incentivar, mesmo aqueles que estão terminando, né, a faculdade. Mas eu acho que vocês, dependendo das escolhas de vocês, se for para trabalhar em serviço, vocês vão poder, através da história de profissional de vocês, vocês continuarem escrevendo trabalhos, divulgando em congressos, tudo, que eu acho que é importante vocês também terem esse desenvolver esse lado científico também, seja quem for fazer também residência, mestrado, também vão ter meios para fazer isso, para apresentar trabalho, para divulgar seus dados, eu acho que é muito importante, só tenho a estimular mesmo que vocês continuem, independente de terminar a faculdade, de estar realizando esses estudos e divulgando em congressos, participando em congressos também, independente de trabalho, porque é bom que a gente se atualiza, de vez em quando lê um artigo científico, lê uma matéria que saiu, vê uma discussão do que está acontecendo em outro país, porque eu acho que isso instrumentaliza nós mesmos como enfermeiros, para, independente do ambiente que a gente tiver, a gente se tornar um profissional melhor. Acho que é isso. Pois a gente que agradece a senhora, a sua disponibilidade, a sua paciência esses dias com a gente. E agradecemos a todo mundo. Tem palestra até mais tarde, pessoal, e estão todos liberados, viu? Um cheiro. Pronto, tchauzinho, gente.